Prepare-se para entrar no coração do carnaval e descobrir o que existe por trás do maior espetáculo da Terra. Neste vídeo você vai conhecer as maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, suas origens, histórias emocionantes, curiosidades surpreendentes, títulos inesquecíveis e as disputas mais épicas que marcaram gerações. Uma verdadeira viagem pela cultura, tradição e paixão que fazem o Brasil vibrar todos os anos na Marquês de Sapucaí. O Carnaval Carioca não é apenas uma festa, é história, é cultura, é o coração pulsante de um povo que transforma suas dores e alegrias em arte. E no centro dessa celebração estão elas, as majestosas escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje, vamos mergulhar nas histórias, glórias e curiosidades das 7 maiores campeãs do Carnaval Carioca. Prepare-se para conhecer lendas, rivalidades épicas e os momentos que fizeram o sambódromo. Já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro samba, minha gente! Portela, a Majestade. Com 22 títulos, a maior campeã. Quando se fala em tradição no samba, um nome ecoa mais forte: Portela. Com impressionantes 22 títulos, a Águia de Oswaldo Cruz reina absoluta como a maior vencedora da história do Carnaval Carioca. Fundada em 11 de abril de 1923, no bairro de Oswaldo Cruz, a Portela nasceu como Vai Como Pode, nome que já carregava a garra de quem não desiste nunca. Em 1935, ganhou o nome que conhecemos hoje, inspirado na rua onde ficava sua sede. Os fundadores e ícones. Entre seus fundadores estava Paulo da Portela, o maior símbolo da escola. Paulo não apenas criou uma agremiação, mas um modo de vida. Ele transformou o sambista em figura respeitável, sempre de terno branco e gravata, mostrando que samba era sinônimo de dignidade e elegância. Outros nomes lendários iluminaram a trajetória portelense: Manasseia, Monarco, Candeia, que também fundaria a Quilombo, Paulinho da Viola, que carrega a azul e branco no sangue, e Clara Nunes, a voz que eternizou o samba de Portela Brasil afora. Dias de glória. A Portela dominou o carnaval como ninguém. Foram 22 títulos conquistados entre 1935 e 1984. Seu período áureo, as décadas de 1940 e 1950, quando venceu 5 vezes seguidas, 1941 a 1945, um feito jamais repetido. A Portela é a única escola que já desfilou por 3 séculos diferentes, 20, 21 e continuará no século 22. Em 1984, conquistou seu último título com o enredo Contos de Areia, um desfile emocionante que marcou o fim de uma era dourada. A rivalidade com a Mangueira é histórica. Nos anos 1960, as duas protagonizaram embates memoráveis pelo título. Paulo da Portela dizia: "Não é preciso ler para ser inteligente. Sua sabedoria está gravada na alma do samba." Mangueira, a verde e rosa imortal. E com 20 títulos, o samba enredo perfeito. Se a Portela é a majestade, a Mangueira é a poesia feita à escola. Com 20 títulos, a verde e rosa de Mangueira é sinônimo de samba enredo de qualidade e emoção que arrepia. Fundada em 28 de abril de 1928, no Morro da Mangueira, zona norte do Rio, a escola nasceu da fusão de blocos carnavalescos do bairro. Seu nome oficial? Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Estação Primeira porque ficava próxima à primeira estação de trem da região. Fundadores e lendas. Cartola, Agenor de Oliveira, não foi apenas um fundador, foi um poeta que deu voz à alma da Mangueira.
Ao lado de Carlos Cachaça, Gradim e outros boêmios, criaram uma escola que seria eterna. A Mangueira revelou gigantes: Jamelão, o intérprete com voz de ouro que cantou por 38 anos seguidos, Nelson Cavaquinho, Delegado e tantos outros compositores geniais. Mais recentemente, nomes como Alcione e Elza Soares se tornaram embaixadores apaixonados da verde e rosa. Dias de glória. A Mangueira venceu seu primeiro título em 1932 e não parou mais. Dominou as décadas de 1980 e 1990, conquistando 5 títulos em cada uma dessas décadas. Desfiles inesquecíveis marcaram época. 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? 1988, questionou a abolição. Chico Cidade, 1998, homenageou Chico Buarque em um desfile perfeito. Em 2019, a Mangueira fez história com História pra Ninar Gente Grande, que resgatou heróis negros esquecidos pela história oficial. Foi campeã e conquistou todos os prêmios especiais. A disputa de 1984 com a Portela foi das mais emocionantes. Mangueira ficou em segundo lugar por apenas décimos. Cartola compôs mais de 500 músicas, muitas imortalizando a Mangueira. A bateria da Mangueira é considerada uma das mais potentes do carnaval. Beija-Flor, a arte de Joãozinho, com seus 15 títulos, o luxo e a inovação. De Nilópolis para o mundo, a Beija-Flor revolucionou o carnaval com criatividade, luxo e espetáculo visual como ninguém. Com 15 títulos, é a terceira maior campeã e a maior fora da Zona Norte. Fundada em 25 de dezembro de 1948, no bairro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, a Beija-Flor nasceu do sonho de Milton de Oliveira. O nome, uma homenagem ao bloco carnavalesco Beija-Flor, que ele tanto admirava. Mas o rei de Beija-Flor foi Anis Abraão David, o lendário Joãozinho. Carnavalesco genial, ele chegou em 1976 e disse a frase que mudou tudo: quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo. E assim nasceram os desfiles cinematográficos, as alegorias gigantescas, os enredos ousados que transformaram o sambódromo em Hollywood. Dias de glória. A Beija-Flor conquistou 14 de seus 15 títulos a partir de 1976. Sua época de ouro? Os anos 2000 e 2010. Enredos antológicos. Ratos e Urubos, Larguem Minha Fantasia, 1989, sobre corrupção no Brasil. Marquês que é Marquês de Sassarico é freguês, 1991, sátira política brilhante. Soy Louco por Ti América, 2011, celebração latino-americana espetacular. Em 2011, empatou com a Águia de Ouro em décimos e foi campeã no critério de desempate. A escola venceu 6 vezes na década de 2000, uma hegemonia impressionante. O desfile de 2004, Manoa Manaus, com a selva amazônica recriada, é considerado um dos mais bonitos da história. A escola mantém um museu em Nilópolis com seus troféus e fantasias históricas. Em 2011, empatou com a Águia de Ouro em décimos e foi campeã no critério de desempate. O trio de 9, Salgueiro, Império Serrano e Imperatriz. Todas com 9 títulos cada, a tríplice coroação. 3 escolas dividem o 4º lugar no ranking, cada uma com 9 títulos e histórias fascinantes. Salgueiro, a vermelho e branco da Tijuca. Fundada em 5 de março de 1953, no Morro do Salgueiro, Tijuca, a Academia do Samba nasceu da união de 2 blocos, azul e branco, e depois eu digo. Revolução cultural. O Salgueiro revolucionou o carnaval. Foi a primeira escola a levar enredos afro-brasileiros para a avenida, quebrando tabus nos anos 1960. Quilombo dos Palmares, 1960.
Chica da Silva, 1963, e Chico Rei, 1964, foram marcos históricos. Lendas: Tia Dodô, matriarca eterna, Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, carnavalescos revolucionários, Neguinho do Salgueiro, intérprete poderoso, e Velha Guarda do Salgueiro, que mantém a tradição viva. Dias de Glória. O Salgueiro dominou os anos 1990, com 5 títulos na década. O enredo Peguei um Ita no Norte, 1993, é inesquecível. Em 1969, homenageou Bahia com Bahia de Todos os Deuses e foi campeã. A Velha Guarda do Salgueiro é uma das mais respeitadas e ativas do Rio. Império Serrano, a verde e branco de Madureira. Fundada em 23 de março de 1947, em Madureira, o Império Serrano tem a realeza no nome e na história. Fundadores: Mano Décio da Viola, Molequinho, Aniceto do Império e Silas de Oliveira, este último um dos maiores compositores da história do samba. Sambas antológicos. Silas compôs obras-primas como Aquarela Brasileira, 1964, e Heróis da Liberdade, 1969. São sambas que transcenderam o carnaval e viraram patrimônio cultural. Dias de Glória. O Império reinou nas décadas de 1950 e 1960, conquistando 9 títulos. Porém, vive um jejum desde 1982. Aquarela Brasileira é considerado o samba-enredo mais bonito de todos os tempos. A escola já teve 6 enredos sobre temas históricos brasileiros. Imperatriz Leopoldinense, a verde e branco de Ramos. Fundada em 6 de março de 1959, em Ramos, Zona Norte, a Imperatriz é uma das escolas mais queridas do Rio. Crescimento meteórico. Rapidamente subiu de divisão e já em 1980 conquistou seu primeiro título, apenas 21 anos após a fundação. Ícones: Rosa Magalhães, primeira carnavalesca campeã, 1999, Arlindo Cruz, compositor e símbolo da escola, e Marquinhos de Oswaldo Cruz, baluarte apaixonado. Dias de Glória. A Imperatriz teve seu auge nos anos 1990 e 2000, com enredos memoráveis sobre cultura brasileira. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, 1989, e Não existe pecado abaixo do Equador, 1992, são clássicos. Em 2001, Cana Caiana, Cana Roxa, Cana Fita, Cana Preta, Amarela, Pernambuco, Quero Ver Descer o Suco na Pancada do Ganzá, virou hit nacional. A escola mantém forte vínculo com seu bairro de origem. Mocidade Independente, a mais jovem campeã. Com 6 títulos, o verde e branco de Padre Miguel. Fundada em 10 de novembro de 1955, em Padre Miguel, Zona Oeste, a Mocidade Independente de Padre Miguel provou que não precisa ser das mais antigas para ser grande. Fundadores: seu mestre André e tia Neuma fundaram a escola, que rapidamente ganhou espaço no Carnaval Carioca. A era Fernando Pinto. O carnavalesco Fernando Pinto fez história na Mocidade nos anos 1980 e 1990, criando desfiles luxuosos e temáticos que revolucionaram a estética carnavalesca. Dias de Glória. A Mocidade foi campeã pela primeira vez em 1979 e viveu seu auge nos anos 1980 e 1990. O enredo To Be or Not to Be in a South American Way é lendário. Ícones: Tinga, compositor genial que criou sambas memoráveis, André Diniz, atual presidente e guardião da tradição, e a Bateria Furiosa, famosa pela cadência impecável. Em 1991, com Chue Chua, As Águas Vão Rolar, fez um dos desfiles mais emocionantes da história, mas ficou em segundo lugar. A escola tem forte tradição em desfiles sobre meio ambiente e ecologia.
É considerada uma das escolas com a bateria mais afinada do Rio. 7 escolas, 90 títulos somados, incontáveis histórias de glória, luta, superação e arte pura. Portela, Mangueira, Beija-Flor, Salgueiro, Império Serrano, Imperatriz e Mocidade não são apenas agremiações carnavalescas, são patrimônios vivos da cultura brasileira. São a prova de que um povo, mesmo nas adversidades, pode criar beleza, emoção e história. No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, essas gigantes já fizeram o Brasil chorar, sorrir, sonhar e se orgulhar. E continuarão fazendo, porque o samba é imortal. E você, qual sua escola do coração? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível do carnaval. Salve o samba, salve as escolas de samba, salve o carnaval carioca, salve o povo brasileiro.